Você já ouviu alguma coisa estranha saindo da boca de uma criança? Às vezes, do nada, elas dizem certas coisas que, a princípio, podem até não fazer sentido algum. Mas, ao analisarmos o contexto, aquelas palavras se tornam assustadoras. O que você acha? Fizemos uma seleção de casos reais nos quais esses serezinhos inocentes disseram coisas em situações que fizeram pais e pessoas que testemunharam os fatos pensarem na possibilidade da reencarnação ou algo mais sinistro. Depois desse vídeo, deixe nos comentários se você é ou não cético em relação a esses fenômenos paranormais. Em Madison, capital de Wisconsin, nos Estados Unidos, vive uma família que teve uma história bem peculiar com seu filho Jamie, quando ele ainda era apenas um garotinho, entre os seus 3 e 5 anos de idade. Jamie foi o segundo filho do casal Susan e John, que o tiveram cerca de 17 anos depois de Tia, a primogênita. É uma família de pessoas trabalhadoras, sendo a mãe escritora, o pai músico e a irmã psicóloga forense. Tudo começou quando Jamie ainda tinha quase 3 anos. Tia ainda estava na faculdade. E como ela mesma se lembra, a família gostava muito de se banhar na piscina que tinha em casa. Exceto Jamie. Por várias vezes tentaram levar o garoto, mas ele sempre se recusava a entrar, mesmo que nos braços da irmã ou dos pais. Segundo Susan, quando eles forçavam um pouco o garoto a entrar, ele se debatia e gritava tanto que era até preocupante. Bom, talvez fosse normal ele não gostar de piscina, afinal, não é toda criança que sabe ou gosta de nadar. Até aí nenhum problema. Porém, logo iriam descobrir que a água era um elemento chave na vida de Jamie. Quando ele começou a expressar melhor suas palavras, aos 3 anos, Jamie de vez em quando usava um sotaque um pouco mais carregado. Segundo sua irmã Tia, disse, aliás, numa entrevista, era um sotaque claramente britânico. Só que logo em seguida voltava ao normal. Isso se repetiu outras vezes, e em situações que posteriormente a família conseguiu fazer uma certa relação. Além disso, Jamie passou a usar terminologias incomuns para o cotidiano. Por exemplo, quando ele queria dizer esquerda ou direita, ele dizia bombordo e estibordo. Tais termos são usados por marinheiros, referindo-se aos lados esquerdo e direito do navio, respectivamente. Entre os 4 e 5 anos de idade, Jamie passou a sofrer com pesadelos, que foram ficando cada vez mais graves, a ponto de o garoto precisar dormir com os pais. Às vezes, ou ele se debatia na cama ou simplesmente se levantava aos gritos. Corria pela casa como se estivesse agonizando por alguma coisa. A família já não sabia o que fazer. Houve uma noite em que tiveram que sair e Jamie ficou com uma babá. Quando voltaram, souberam que ele havia assistido uma parte do filme Titanic, o que parece não ter sido uma boa coisa de início. Jamie ficou completamente obcecado pelo transatlântico, que há muito tempo naufragou no Atlântico Norte. Bom, depois de bater contra um iceberg, aquela história. A partir daquele dia, tudo para o menino girava em torno do Titanic. No entanto, apesar do tema romântico mostrado no longa, Jamie sempre se referia às vítimas, especialmente perturbado pelos encarregados das caldeiras terem sido os primeiros a morrer. Ele dizia de uma forma que parecia ter sido culpa dele, do próprio Jamie. De repente, ele passou a desenhar diversas imagens do navio, em várias situações e com detalhes que deixavam seus pais atônitos. Primeiro, porque não conheciam, até então, o dom que o filho tinha para desenhar. E segundo, como é que, somente após assistir uma parte de um filme, ele ficou tão preso ao assunto? Os desenhos mais pareciam ter sido feitos por gente adulta, de tantos detalhes que tinham. Até as janelas do navio foram devidamente delineadas corretamente em cada um dos níveis do navio. Veja, mamãe, são 100 janelas.
Você sabe que há janelas no céu, mamãe? Susan não entendeu aquela frase, mas contou mais de 100 janelinhas no desenho do navio. Em 2 semanas, James já havia feito mais de 50 ilustrações do Titanic. Então, do nada, ele passou a relatar aos pais e à irmã como havia sido o acidente e que não deveria ter acontecido. Ele chegou a dizer a seu pai, John, que um dos maiores erros na construção do Titanic foi o uso do ferro no lugar do aço. Quando ele falou sobre o momento da batida com o iceberg, começou a chorar e a soluçar. Mas como é que um garoto de 5 anos de idade poderia estar falando tudo aquilo? A família ficou ainda mais preocupada, pois a obsessão de Jamie havia passado dos limites. E aquilo já não parecia mais ser somente uma ligação superficial com a história trágica do navio, e sim algo mais sério. A família também procurou se informar mais sobre o Titanic e sua história. Com isso, viram que a única forma de ajudar Jamie era entrando no jogo com ele. Deram-lhe até um jogo em CD-ROM, com o título Titanic, no qual o jogador deve realizar tarefas para evitar que o navio afunde. Para a surpresa de todos, Jamie parecia conhecer todos os caminhos para evitar a tragédia. Desde a primeira vez que jogou, conseguiu finalizar o jogo com sucesso. Será que isso tem alguma ligação espiritual? Tiel, a irmã, sempre foi muito cética quanto a essas coisas, mas ajudou a mãe a investigar melhor. Ao mesmo tempo que estudavam mais sobre o assunto, observavam o comportamento de Jamie. Chegou a um ponto em que a família realmente acreditava que Jamie estava tendo memórias de uma vida passada. E ela teria terminado naquele fatídico naufrágio. Então, se isso era verdade, quem ele teria sido? Depois de terem lido sobre a história do navio, de seus proprietários, engenheiros e tripulação, chegaram à conclusão de que Jamie poderia ter sido Thomas Andrews, um dos arquitetos que projetaram o Titanic e que, por sinal, foi contra o tipo de material que teriam usado no casco do navio, entre outros detalhes. Contudo, Andrews não foi ouvido na época. O Titanic não foi o único navio projetado por ele, mas foi o último, assim como também sua última viagem. Foi ele que, segundo relatos, cedeu lugar para outra pessoa no barco salva-vidas, preferindo ficar no navio que afundaria posteriormente. A família ficou sabendo de uma mostra itinerante que teria em Chicago, justamente sobre o Titanic, e pensou que poderia ser bom levar o garoto, então assim o fizeram. De início, como disse Tio, eles acharam que aquela tinha sido a pior decisão de suas vidas. Durante a visita, Jamie dispensou sua total atenção em todos os ambientes, em tudo que eles viam. Ele tocava, falava alguma coisa, contava o que parecia ser um momento vivido no navio, enfim. Era como se ele estivesse viajando no tempo e se lembrando daquela noite. Depois disso, as memórias do garoto continuaram e ele contava ainda mais detalhes sobre tudo. Algumas noites depois, enquanto já estavam dormindo, um barulho muito forte, como 4 pancadas na parede, veio do quarto de Jamie. Todos correram até lá. Ele estava de 4 na cama, olhando para o chão e prestes a ter convulsões. Susan não sabia o que fazer. E antes que tentasse alguma coisa, Jamie simplesmente gritou: "Ela está caindo!" Silêncio. É como se tudo aquilo que estavam vivendo há 3 anos simplesmente se calasse. Era como se o passado tivesse deixado de existir. Com o passar dos dias, Jamie foi mudando completamente seu comportamento, sem nem mesmo tocar no assunto do Titanic. Hoje, Jamie está com 19 anos de idade, é estudante de animação e modelagem 3D, é consciente sobre a fase Thomas Andrews que viveu, mas não se entristece com isso. Até diz que no lugar do arquiteto teria feito a mesma coisa, mesmo que fosse para salvar uma só vida. Estou em paz com isso, disse o jovem, em saber que eu morri no Titanic. Laura e Lisa eram amigas inseparáveis.
Desde a época da faculdade até recentemente, as duas nunca deixaram de conversar, nem de se ver. Era muito comum uma ir à casa da outra, ou para fazerem um almoço juntas, ou para somente conversar sobre o dia. Como Laura já estava casada, às vezes reuniam-se em dois casais, quando Lisa levava seu namorado, Tony, que por sua vez se tornou amigo de Neil, marido de Laura. Lisa era uma pessoa divertida, inquieta. Não havia tempo ruim com ela. Gostava de fazer caretas, puxando as bochechas com as mãos, enquanto punha a língua para fora. Laura se divertia muito com aquela mania da amiga. Quando Laura contou a novidade que estava grávida de 4 semanas, as duas saíram sozinhas e se divertiram até de madrugada, numa noite inesquecível para Laura, já que aquela foi a última noite em que elas riram juntas. 3 dias depois de saírem, Lisa e Tony viajaram de férias. E o destino seria o Grand Canyon, no Colorado, onde iam acampar. Era típico do casal fazer esse tipo de programa, quando seus trabalhos davam-lhe algum tempo. Pegavam a van de Tony e iam para o meio da natureza. Programa de índio, dizia Laura à amiga, de forma humorada. No entanto, aquela viagem não seria a dos sonhos, mas sim a do fim deles. No retorno para San José, Califórnia, onde moravam, tiveram um acidente na rodovia I-40 Leste, quando passaram próximo à cidade de Narrows. Segundo testemunhas, Tony teria perdido o controle do carro após ser fechado por um caminhão e bateu diretamente em uma das colunas de um viaduto que cruza a I-40, ainda no trecho urbano de Needles. Ambos faleceram instantaneamente com a pancada. Laura ficou arrasada, não só por ter perdido uma amiga e irmã, como também por não ter tido a chance de convidá-la para ser madrinha do filho que esperava. Na verdade, era uma filha, Julia, que nasceu no mesmo mês de aniversário de Lisa, apenas com um dia de diferença, 12 de novembro. Laura batizou a filha como Julia, pois este era o nome que Lisa sempre dizia que iria colocar em sua filha, caso tivesse uma. Em homenagem a você, minha querida irmã, disse Laura no dia que deu o nome à filha. O tempo foi passando. Júlia foi crescendo e o casal, Neil e Laura, cada vez mais felizes. Tudo dava tão certo que eles mesmos não acreditavam. Neil tinha conseguido um novo cargo no trabalho, um salário muito melhor e, inclusive, o casal havia se mudado para uma bela casa em San Diego, comprada por eles. Certo dia, Laura brincava com a filha, que já estava com 3 anos e meio de idade, no jardim do fundo de sua casa. Ela olhava a filha, que estava a uns 2 metros à frente, sentada próximo a algumas flores. De repente, a menina começou a rir, e rir, e rir, e rir muito. Dava gargalhadas para o nada. "O que foi, minha filha?" perguntou Laura, meio sem jeito. Júlia olhou para a mãe, rindo muito, e disse: "É a titia. A tia Lisa está fazendo caretas e brincando comigo." Laura não teve reação. Apenas sentiu um arrepio percorrer seu corpo, num misto de surpresa, felicidade e um susto. Laura não se lembrava de ter falado sobre Lisa a Júlia. Aliás, ela nunca tocou no nome da amiga para a filha ou sobre a melhor amizade que ela já teve em toda a sua vida. Será que Júlia tinha apenas inventado o nome? Ou seria a amiga dizendo a Laura que estava tudo bem por meio de sua filha? Dizem que crianças têm um sexto sentido apuradíssimo. Quem sabe não foi esse o caso de Júlia? O que você acha? Passando agora para um outro casal, Helena e Davi. Tiveram apenas uma filha, Sheila. O casal morava em uma pequena vila próxima a Santa Fé, em Novo México, em uma casa herdada do pai de Helena, que tinha falecido há pouco tempo, antes do nascimento de Sheila. Uma pena, pois quando estava grávida, seu pai constantemente dizia que daria o mundo pelo neto ou neta que estava chegando. Era muito comum o papai Mike, como Helena sempre o tratou, conversar próximo à barriga da filha,
de um jeito carinhoso, dizendo: Papai Mike vai estar sempre com você, viu? Vamos brincar bastante. Helena se sentia muito bem com isso, assim como David, que gostava muito do seu sogro. Ela sempre se recordava do pai com muito carinho. O tempo foi passando. Sheila foi crescendo e, num certo dia de manhã, ela correu para a cama da mãe rindo e dizendo que estava fugindo. Mas como assim? Fugindo de quem, filha? Teria perguntado Helena. Sheila olhou para a mãe com aquele sorrisinho maroto de criança e disse: o papai Mike estava beliscando os dedos dos meus pés. Nesse momento, Helena quase entrou em pânico. No mesmo momento, ela ligou para David, que já estava no trabalho, e perguntou ao marido se ele já havia contado alguma história de seu pai a Sheila. Ele respondeu que não. Helena, quase sem voz, disse ao marido: não, ela acabou de falar papai Mike. E eu também nunca falei nada sobre o apelido dele para ela. E mais, ela disse que ele beliscava os dedinhos dela assim, como ele fazia comigo. E com meu irmão também, quando éramos mais novos. Na sua opinião, crianças são mais sensitivas do que os adultos? A inocência de uma criança pode ser uma porta aberta para haver esse tipo de comunicação? Você conhece algum caso semelhante a esses que acabamos de ver? Conte para mim aqui nos comentários. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.